inscrever e vai acompanhar lá na playlist do canal da nossa igreja toda a pregação do livro de Esther. Lá nós temos o livro de Ruth, o livro de Jonas, o livro de Abacuque. Pela manhã, nos domingos, nós estamos expondo o Evangelho de João. Então você tem esse leque de pregações lá no canal da nossa igreja. Esther, capítulo 8. Todos encontraram? Amém. Você possa olhar aí do seu lado, se tiver alguém procurando que você possa ajudar. Esther fica antes do livro de Jó, e Jó fica antes do livro de Salmos. Então, se você encontrou Salmos, você volta um livro, chegou em Jó, e aí você volta mais um livro, chegou em Esther. Esther, capítulo de número 8. Atente comigo para a leitura do texto nessa noite. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade que Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, versículo 4, pôs-se em pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que te dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, ao 23 do dia do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu num edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados em jinetes, criados na coldelaria do rei. Nelas, versículo 11, o rei concedia aos judeus que em cada cidade se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar,
A carta, que determinava a proclamação do edito em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes reais, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, e seu manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus se tinha caído sobre eles. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um instante, e termos uma palavra de oração neste momento. Senhor nosso Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Deus, por mais um mês que se passou desde a última Santa Ceia. Foram tantas lutas, tantas dificuldades, mas também foram tantas vitórias. Obrigado, Deus, por tantos livramentos que o Senhor nos concedeu no mês de setembro. Louvado seja o seu santo nome. Iniciamos mais um mês de outubro, ó Deus, agradecendo ao Senhor por todos os seus feitos até aqui. Se passaram 9 meses desse ano de 2023 e nós estamos reunidos no dia do Senhor, diante da palavra do Senhor, para relembrarmos, ó Deus, e cumprirmos o sacramento, uma ordenança do Senhor. E aqui estamos com o coração alegre. A tua palavra nos diz, o salmista nos diz, que quando o Senhor restaurou a sorte do teu povo, o teu povo se alegrou no Senhor. E exclamou com grande voz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui está o teu povo, uma pequena parte do teu imenso povo. Mas assim como o salmista, nós também declaramos nessa noite, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios um novo cântico ao Senhor. E o ímpio olha, Deus, para a tua igreja, para o teu povo, e proclama em alta voz: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aqui estamos reunidos nessa noite para declararmos também em alta voz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, dos teus servos. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado dia após dia nesse lugar por meio da tua santa palavra. A minha oração, ó Deus, é que haja total reverência nesse lugar, de maneira que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada nesta noite. É o que nós te pedimos e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha ao avesso, não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem.
Essa é uma canção que particularmente eu gosto muito, chamada O Tapeceiro. E que fala muito, meus irmãos, ao nosso coração, porque o autor dessa canção deixa claro que quando nós olhamos do avesso, do contrário ao que aquele que está bordando o tapete, e nós olhamos que parece que não tem nexo, são cores distintas, diferentes uns das outras, o bordado que se entrelaça, e nós olhamos para aquela cena e não temos o entendimento do que ao final de tudo, aquele bordado feio a nossos olhos, porque nós estamos olhando pela parte de baixo, pode trazer a conclusão das nossas vidas. Ao que nós olhamos também para nós mesmos, não mais esse tapete, mas quando nós olhamos para nós mesmos e atentamos para o fato de que Deus trabalha de muitas maneiras, de várias formas em nossas vidas, das quais nós muitas das vezes não conseguimos explicar, não conseguimos compreender, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o tapeceiro, ele sabe do que está fazendo, e assim é o nosso Deus para conosco. Chegamos à conclusão que Deus sabe o que faz. Por vezes nós somos tentados e levados a questionar a razão que nos levou ao fundo do poço em que muitas das vezes nos encontramos. E nessa perspectiva, somos tendenciosos a procurar por respostas ou mesmo a procurar por culpados para a situação em que nos encontramos. Porém, meus irmãos e irmãs, gostaria de lembrar-lhes nessa noite a todos nós, que tudo que nós enfrentamos tem um tempo determinado pelo nosso Deus, tem um propósito específico, nada que acontece conosco é em vão. E esse é o tema dessa 8ª pregação do livro de Esther, um tempo determinado por Deus. Nós vimos até aqui que Amã, inimigo do povo de Deus, havia recebido a sua punição por todo o mal que ele havia cometido, por todo o plano e projeto que ele havia traçado, por toda a meta de destruir, de aniquilar, um verdadeiro genocídio, um verdadeiro extermínio contra o povo de Deus. Amã havia recebido a sua recompensa por todo o mal que ele havia cometido. E vimos também que Esther e Mordecai, tio de Esther, também receberam as suas recompensas. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, atentasse os seus olhos comigo no capítulo de número 8, nos 2 primeiros versículos desse capítulo. Mais uma vez. Capítulo 8 de Esther, versículo 1 e o versículo de número 2. Se de um lado nós temos a recompensa de Amã, que foi a sua morte naquela forca que ele mesmo havia preparado, isso se encontra no capítulo de número 7, cerca de 25 metros de altura, ele havia preparado para enforcar Mordecai, e entretanto, o feitiço virou contra o feiticeiro, e quem foi morto na própria forca não foi Mordecai, mas foi Amã. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 8, nós percebemos que Esther e Mordecai também receberam as suas recompensas. Olhe comigo para o texto mais uma vez, por gentileza. O versículo 1 começa dizendo o seguinte: naquele mesmo dia da morte de Amã, do jantar de Esther e do famoso pedido de Esther, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã. Aqui já começam as recompensas. Inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe tinha dito, ou em outras versões, lhe fez saber que era o seu parente. Versículo 2, é a recompensa de Mordecai. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Amã era um homem de muitas posses. Amã era, além de inimigo do povo judeu, além de inimigo do povo de Deus, Amã era um homem tão rico
que prometeu a Assuero, que era o rei Pérsia, desse contexto aqui, prometeu pagar, devotar ao rei, cerca de 6 meses de impostos, de tributos, que todo o império persa arrecadava em todas as 127 províncias. Imagine comigo, o que é um imperador, um rei, um governante, ser líder de 127 províncias e apenas um homem prometer: eu vou pagar ao rei, vou lhe dar ao rei de presente, de brinde, uma oferta generosa. Metade do que o seu governo arrecada com todos os tributos e impostos. Se fosse os nossos dias, principalmente no Brasil, era um homem rico. Porque o que tem de imposto caro no Brasil não está nos gibis. Amã era um homem muito rico, possuía muitas propriedades. E por meio da sua morte, isso era lei persa. Todo aquele que era morto por ou como inimigo do rei, por tentar contra a vida real, todas as posses daquele inimigo do rei vinha como adjunto ao seu rei. O que o rei faz? Toma as propriedades do inimigo do povo de Deus. Perceba como o tempo revela os corações. Perceba, meus irmãos, como o mundo dá voltas. Aquele que antes havia planejado matar os judeus, agora perde todos os seus bens e todas as suas propriedades vão justamente para uma judia. Esther, a rainha da Pérsia. Esther, que fazia parte do povo judeu. Esther recebe por confiscação todas as propriedades de Amã, mas não somente ela. O próprio tio dela, Mordecai, recebe não somente as propriedades, mas recebe uma das maiores honras que um homem poderia receber nesse contexto aqui. Ele recebeu das mãos do próprio rei Assuero o anel real, que ele havia dado a Amã e havia tomado de volta. Isso significava afirmar que a partir desse exato instante, Mordecai era o primeiro ministro de toda a Pérsia. Perceba como a mão de Deus, a mão invisível de Deus, vai agindo na história do povo de Deus, para honrar o povo de Deus e para manifestar a sua glória, a sua providência sobre as nossas vidas. Nós temos agora uma judia, rainha da Pérsia, e ao seu lado direito, Mordecai, o judeu, povo do Senhor. Aqui, meus irmãos, há algo para nós refletirmos um pouco nesse início de sermão dessa noite. Nós precisamos orar a Deus, para que Deus, em sua infinita graça, em sua bondade e misericórdia, levante homens para governar o nosso país. Homens bíblicos, homens de Deus, instruídos e zelosos pela palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz, meus irmãos, que uma nação que perece por falta de homens de Deus, é uma nação que se torna inimiga do povo do Senhor. Como nós precisamos orar para que Deus levante governantes bíblicos, homens sérios, que temam a Deus e que se submetam à palavra de Deus para governarem o nosso país. Que bênção não foi para a Pérsia. Imagine, a primeira dama da Pérsia, uma crente. Mas era crente de verdade, não é muitos crentes nos nossos dias. É só o título de crente. Era uma crente de verdade, mulher de oração. E ao lado, o primeiro-ministro, um homem de Deus. Um homem que convocou o povo de Deus a jejuar e buscar a Deus em oração por 3 dias. O edito de Amã, entretanto, para exterminar o povo judeu, ainda estava em vigor e não podia ser revogado. Esther foi honrada, Mordecai foi honrado. Entretanto, meus irmãos e irmãs, o edito ainda estava valendo. Tinha data para extermínio do povo de Deus. Isso não fez com que o edito que Assuero autorizou e Amã assinou embaixo fosse revogado.
E quando nós olhamos para essa certeza, algumas dúvidas surgem em nosso pensamento, talvez. Será realmente, irmãos, que todo o esforço que Esther e que Mordecai fizeram, será que valeu a pena? Ainda que o edito estava valendo. Será que todas as honras que Esther e que Mordecai receberam do rei Assuero, será que valia a pena diante da certeza de que o nome de Esther e o nome de Mordecai estavam na lista para morrer? E aí nós lembramos da passagem que o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será mesmo, meus irmãos, que o jejum de 3 dias, que as orações do povo de Deus, será que foi tudo em vão? Mas antes de nós prosseguirmos a responder essas dúvidas e esses questionamentos, eu queria chamar a sua atenção para um fato importante nesses 2 versículos. E eu gostaria de extrair desses 2 versículos uma lição importantíssima para as nossas vidas. Nós não podemos esquecer dessa lição, desses 2 primeiros versículos do capítulo de número 8. E eu chamo a sua atenção, por gentileza. Perceba, o rei tirou o anel que havia entregue a Amã e deu a quem? Mordecai. Guarde isso. Isso é importante. Esther pôs Mordecai por superintendente da casa que foi de Amã. Eu não sei se você parou para analisar esses 2 versículos da lição de casa que eu mandei para os irmãos. Leia o capítulo 8. Nesses 2 primeiros versículos há uma lição importantíssima. Eu queria a sua total atenção aqui. Por gentileza. Qual é a lição, pastor? Você lembra quem foi Mordecai? Tio de Esther. Se você vem acompanhando as séries em Esther, você lembra que Esther era órfã. Não tinha pai e não tinha mãe. Quem adotou Esther como filha? Mordecai. Qual é a lição que eu queria trazer para nós nessa noite? Essa primeira lição: valorize quem está do seu lado nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando Esther perdeu o pai e perdeu a mãe, Mordecai esteve do lado dela, acolheu-a e trouxe para dentro de casa. Imagina a cena, na mesa que comia Mordecai e a sua família, comia também Esther. Nos momentos maus, quem estava do lado de Esther? Mordecai. Nos momentos bons em que Esther se tornou rainha da Pérsia, quem continuou do lado de Esther? Mordecai. Qual é a lição? Primeira lição: valorizem quem está do seu lado nos momentos bons e nos momentos maus. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque nos momentos bons há muitos que estarão do seu lado. Nos momentos bons, haverá muitos que baterão nas suas costas, nas suas costas. Nos momentos bons, de fartura, de bonança, vão ser muitos que vão dizer: conte comigo. Mas nos momentos maus, serão poucos os que irão permanecer ao seu lado. Valorize aqueles que permanecem do seu lado em todo o tempo. Essa é a primeira lição que eu extraio desses 2 versículos. Olha que coisa maravilhosa. Esther valorizou a Mordecai. Quando ela recebeu como recompensa as propriedades de Amã, primeira coisa que ela fez, ela foi falar ao rei sobre quem era o seu parente, Mordecai. O texto nos diz isso. Segundo, toda a propriedade que era de Amã, que passou para o nome de Esther, Esther colocou Mordecai como supervisor, como superintendente de toda a propriedade. Terceiro, ela fez com que o rei colocasse Mordecai como um homem de confiança da Pérsia.
Meus irmãos e irmãs, nós precisamos valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado em todos os momentos. Quando você estiver nos momentos bons, não se esqueça de ser, olha o texto, perceba, não se esqueça de ser grato àqueles que estiveram com vocês nos maus momentos da sua vida. Não sejamos nós pessoas ingratas para com aqueles que, quando nós mais precisamos, foram os únicos que nos ajudaram, que estenderam as mãos, que estiveram ao nosso lado, que oraram por nós. Valorize esse tipo de pessoa. E eu lhe digo mais, são raros esse tipo de pessoas que, quando você mais precisa, você liga de madrugada e a pessoa diz: conta comigo. São raros. Pessoas que estendem a mão para ajudar, são raros. Por isso, valorize esse tipo de pessoa, porque estão em extinção. Guarde isso nessa noite. A crise, ou as crises, revelam quem verdadeiramente está do nosso lado. Eu vou repetir. As crises revelam quem verdadeiramente estão do nosso lado. Você quer saber quem são os seus amigos? Passe por uma crise e você vai descobrir quem são os seus verdadeiros amigos. Precisa de uma ajuda. O que faz a diferença, meus irmãos, na vida daquele que se encontra em crise, não é o discurso, mas são as atitudes. O que faz a diferença não é palavras, mas são atitudes. E essa atitude de Esther para com Mordecai nos ensina isso, a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado em todos os momentos. Eu pergunto a você nessa noite, não precisa responder. Pergunto para nós refletirmos. Será que nós temos valorizado essas pessoas que estão sempre do nosso lado? Será, meus irmãos, que nós somos gratos a esse tipo de pessoa, que quando nós mais precisamos, são os primeiros a dizer: eu estou aqui, conta comigo, não se esquece de mim não, estou aqui. Será que nós valorizamos? Ou nós somos ingratos, iguais a muitos dessa geração que nós estamos vivendo? Pessoas ingratas, que você ajuda, que você dá suporte, que você auxilia, e quando essas pessoas estão bem, estão crescendo, estão evoluindo, viram as costas para você. Esther não fez isso. Ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Sabe por quê? Porque Esther era uma crente. Esther era crente, de verdade, e honrou a Mordecai. Primeira lição: valorize aquelas pessoas que estão ao seu lado em todos os momentos. Há momentos que nós não precisamos nem uma palavra, apenas um abraço, não é assim? Em muitos momentos, um abraço vale mais do que 1000 palavras. Você não precisa falar nada, é apenas estar ali. Só o fato da pessoa que está em crise saber que tem alguém do lado dela, sem falar nada, sem julgar nada, sem aconselhar nada. Só a presença daquela pessoa traz paz a quem está em aflição, a quem está enfrentando crise, está angustiado. Só a presença. Sejamos gratos por esse tipo de pessoa. A Esther agora faz um segundo pedido ao rei Assuero. O segundo pedido é esse, versículo 3 ao versículo de número 6. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, atente para o pedido de Esther e como ela trata o rei. Se achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me. Perdão, estou no capítulo 7, perdão. Capítulo 8, versículo 3. Ele disse, lançou aos seus pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Versículo 4.
Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse, atente o pedido de Esté, versículo 5 do capítulo 8. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, olha a humildade dessa mulher. Se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Versículo 6. Pois como poderei ver a maldade que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? O fato que me chama a atenção, meus irmãos, é a maneira como Esther intercede ao rei em favor do povo. Perceba que o destino do povo judeu estava justamente na intercessão de Esther e na resposta que o rei a daria. Ela se lança aos pés de Assuero. Ela derrama lágrimas aos seus pés. Esther se humilha e Esther suplica em favor do povo judeu. Aqui surge uma segunda pergunta para a nossa reflexão. Será, meus irmãos, que nós nos envolvemos tanto assim no problema dos outros, intercedemos ao nosso Deus pela causa de outros? A tal ponto de que o choro de outros seja também o nosso choro? A angústia do nosso irmão seja também a nossa angústia, a tal ponto de nós nos humilharmos diante não do rei Assuero, mas diante do rei dos reis e senhor dos senhores para pedir pela causa de outros? Ou será que nós somos tão egoístas para ir diante da presença de Deus só por nossas próprias causas? Esther nos ensina, meus irmãos, a suplicar ao rei em favor de outros. A chorar pela angústia de outros. Nós temos feito isso. Matthew Henry, comentarista bíblico, ele disse o seguinte, comentando esse texto: almas crentes, presta atenção, não é ímpias, almas crentes não suportam pensar na destruição da família dos outros e do povo dos outros. Ele continua dizendo, e portanto, tais crentes não se atrevem a deixar passar qualquer oportunidade que tenham de orar a Deus e de levar uma palavra de consolo aos outros. Eu não sei se você entendeu o que esse comentarista quis dizer. Em outras palavras, ele disse o seguinte: um crente de verdade, ele não suporta a angústia de ver uma família sendo destruída e ele mesmo não clamar a Deus por aquela família e não levar uma palavra de Deus para aquela família. É um crente de verdade. Ele não suporta. Isso é da alma do crente verdadeiro. Eu tenho que bater nessa tecla porque no mundo hoje, o século 21, há muitos que se chamam gospel, né? Ser crente é moda. Certa vez um cantor do mundo, como nós dizemos, um cantor de forró que não fez muito sucesso, ele afirmou: eu sou crente, já que não fiz sucesso no mundo, agora eu virei crente. Gravou 2 CDs no meio evangélico. Havia pastores e líderes de igrejas que convidaram esse cantor para dar testemunho. Essas igrejas que gostam muito de testemunho, sabe? Fulano deixou de ser crente do mundo, cantor do mundo, agora é cantor para Deus. Vamos dar testemunho. O camarada passou 3 meses. Os convites para dar testemunho começaram a cair. As ofertas financeiras começaram a cair. O que ele fez? Voltou a cantar no mundo. Nas festas de São João. Há muitos assim, que dizem ser crente, mas dão um péssimo testemunho lá fora.
Esther não. E esse comentário diz isso, afirma isso. Um crente de verdade não suporta ver a família de fulano sendo degradada. Não suporta ver o filho de ciclana no mundo das drogas e ele ou ela, como um crente de verdade, não se colocar diante de Deus, intercedendo por essa causa. Não entendeu o que é novo nascimento. Não nasceu de novo. Nós olhamos, meus irmãos, para o maior de todos os exemplos, o exemplo de Cristo Jesus, que todas as vezes que manifestaram a sua glória, a sua grandeza, por meio de sinais, milagres e prodígios e maravilhas, o texto diz o seguinte: e Jesus se compadeceu-se deles. No Evangelho escrito por João, capítulo 11, nós vamos chegar nele ainda, a ilustração que eu posso trazer aqui nessa noite, sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, 3 dias sepultados, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. A multidão estava acompanhando a Jesus, e ele olhava para aquela multidão e se compadecia dela, porque, diz o texto, ele olhava para aquela multidão, e aquela multidão eram como ovelhas que não tinham pastor. É impossível um crente de verdade não sentir a dor de uma família, de um casamento que está por um fio de se desfazer. É impossível. De uma mãe que ora e que chora pelo seu filho, e você sabendo disso, e não ora, e não chora, e não leva uma palavra de conforto. Que cristianismo é esse? Eu estou salvo, e os outros que corram atrás? Você está enganado. Atos capítulo 2. Na multidão daqueles que se reuniam com os apóstolos e discípulos, era a alma de todos. Sabe o que era isso? O que isso significa? Quando alguém estava padecendo necessidade dentro do rebanho de Cristo, na reunião da igreja primitiva, um levantava e ajudava aquele irmão. Era a alma de cada um. Ninguém dizia, é meu. Não, é nosso. Está precisando do quê? É isso, meus irmãos, que nós precisamos. É desse tipo de cristãos, de crentes que nós precisamos ser. Que a dor do outro seja a nossa dor. Esther se humilhou, mas ela não se humilhou diante do rei por causa dela mesma. Mais uma vez, Esther se coloca no lugar do povo de Deus. Ela chorou aos pés do rei, não porque ela estava precisando de mais joias, de mais riquezas, de mais propriedades. Não. Ela se colocou diante do rei, chorou diante do rei, amargamente diante de Assuero, pedindo uma coisa: salve o meu povo. Ela fez, meus irmãos, a semelhança de Cristo Jesus. Assim como Cristo, quando colocou-se pendurado na cruz do Calvário, em nosso lugar. Jesus não foi para aquela cruz, não derramou o seu sangue para ter os seus pecados perdoados. Não, Ele fez aquilo por mim e por você. Ele se colocou como um de nós, homem, e morreu para perdoar os seus pecados e os meus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, e nós conseguimos ver o Evangelho implícito no livro de Esther e em toda a Bíblia. Esther se humilha diante do rei, e Cristo se humilha na cruz. Quando Ele ressuscitou para a nossa justificação, não foi para dele, mas para a nossa. E quando em breve Ele virá para nos buscar. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao versículo de número 5. Abra sua Bíblia, por gentileza, deixa aí Esther marcado. Isaías, capítulo 53.
Isaías capítulo 53, versículo 3 ao versículo de número 5. Perceba como Esther se humilha, intercede diante do rei ao povo. E perceba nesse texto como Cristo se humilhou, se colocando no seu lugar e no meu lugar. Isaías capítulo 53, versículo 3 ao versículo de número 5. Vamos ler todos juntos? Era homem de dores, certamente e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se humilhou por você. Eis o Evangelho, eis as boas novas de grande salvação. Eu poderia passar, meus irmãos, um sermão inteiro só sobre esse ponto. Eis o Evangelho em Esther. Esther prefigura a humilhação do Messias. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Não foi ele que foi sarado. Você percebe isso? Fomos. Você e eu fomos sarados. Esther estava diante do rei Assuero, intercedendo pelo povo. Cristo veio se humilhar na cruz, se fazendo maldição por nós, para que nós tenhamos vida. Alguém se colocou diante do rei, no seu e no meu lugar. Esther não foi à procura dos seus próprios interesses, assim como Cristo também não. Cristo não buscou a sua própria salvação, mas a nossa. E não teria outro momento ideal para pregar esse texto de Esther capítulo 8 do que na ceia do Senhor. Toda a Bíblia aponta para esse momento, para o sacrifício vincário de Cristo, para o Messias que foi prometido desde a fundação do mundo, que foi prometido pelos profetas, que foi prometido aos pais, que veio em carne. João diz isso: vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, glória como a do unigênito do Pai. E estamos aqui nessa noite para celebrar isso, a morte e a ressurreição do amado da nossa alma. E estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir a sua palavra, o seu Evangelho, que nos dá vida e vida em abundância. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará. Eis o Evangelho. Eu não preciso, meus irmãos, minhas irmãs, fazer um show gospel aqui para atrair a presença da multidão.
Eu não preciso inventar moda no culto. Nós não precisamos trazer um jogo de luz, uma fumaça aqui para que nós possamos nos alegrar, pular, saltar. Não, só precisamos ouvir esse evangelho. Tudo que nos basta é esse evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho dos reformadores que ressuscitaram, o evangelho genuíno de Cristo Jesus, a salvação pela graça, por meio da fé. Eis o evangelho. Eu não preciso enfeitar essa palavra, é só pregá-la e apontar para Cristo. Se isso não satisfaz a você, reveja o seu cristianismo. É esse evangelho que é suficiente para nós, nada mais. Eu não preciso pregar nada mais. Pregue a Cristo, o sangue de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o Redentor, Cristo. Cristo se fez homem, se humilhou, rejeitado. Na cruz ele bradou para todo mundo ouvir: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sobre ele, e Deus é santo, santo e santo. Deus é tão puro de olhos, diz Abacuque, que ele não pode contemplar o mal. Foi rejeitado, humilhado. Cristo. Meu irmão, se isso não aquece o seu coração, não sei mais o que aquece. Se isso não transborda de alegria o seu coração, o fato de que o seu nome está escrito, não é no rol de membros da quarta igreja somente, mas o seu nome está escrito no livro da vida, com tinta de sangue. Abra a sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 10. Vou pregar esse texto próximo domingo pela manhã, se Deus permitir. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas. Eu queria ter tempo. A doutrina da eleição incondicional aqui. As ovelhas não fizeram nada pelo bom pastor. É o bom pastor quem faz, porque é o bom pastor quem conhece as suas ovelhas. Eu conheço. Sabe essa palavra no grego? Ela significa a intimidade de um marido para com a sua esposa. Intimamente. O marido conhece intimamente a sua esposa. E a esposa conhece intimamente o seu marido. É o que o texto nos diz no grego original. Conheço intimamente as minhas ovelhas. Eu sei o que cada uma delas tem enfrentado. Eu sei aonde está cada uma das minhas ovelhas, porque eu tenho intimidade com elas. Eu conheço as minhas ovelhas. Estão lembrados das 7 exposições, nas 7 cartas do Apocalipse? Conheço as tuas obras. Conheço as minhas ovelhas. Versículo 14. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai. Olha o que diz. E dou a minha vida por quem? Pelas ovelhas. Por você nesta noite.
E ele diz mais: tenho ainda outras ovelhas. Sabe onde está uma parte dessas outras ovelhas de Cristo? Na quarta igreja nessa noite. Isso ele falou há 2000 anos atrás. Ele já sabia que você ia estar aqui nessa noite. Há 2000 anos atrás ele disse: eu tenho outras ovelhas que vai estar lá na quarta igreja presbiteriana de Campina Grande. Ninguém dá nada. Mas eu conheço elas, cada uma. Tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão. Sabe qual é a voz? O Evangelho. As ovelhas ouvem o Evangelho. Elas são alimentadas pelo verdadeiro Evangelho. O Evangelho da cruz de Cristo. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho. Eu não sei se você já imaginou essa cena. Você vai estar junto com todo o rebanho de Cristo naquele dia. Haverá um rebanho e um pastor. Versículos 17 e 18 de João capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu, Cristo, o pastor, o supremo pastor, eu dou a minha vida espontaneamente. Sabe por quê? Porque tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandato eu recebi de meu Pai. Sabe por que Ele deu a sua vida na cruz? Porque Ele ama a igreja. Sabe por que Ele se humilhou? Porque Ele ama a igreja. Não é porque Ele era ganancioso e queria as ovelhas, não. Porque Ele ama. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se humilha pelas suas ovelhas. Vamos voltar para Esther? Senão eu prego só esse ponto nessa noite. Esther capítulo 8. Esther se humilha diante do rei. Cristo se humilhou na cruz. O que você precisa mais? O que nós queremos mais, irmãos? Os reformadores afirmaram: solos Cristos. Somente Cristo. Perceba como é inconcebível a ideia de que alguns afirmam nos nossos dias. Cristo veio, se humilhou na cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus para lhe dar um carro novo. Para lhe dar prosperidade financeira. Que insanidade! É menosprezar a obra de Cristo. Para curar você do caroço. Para lhe dar um namorado. Para você ir na sexta-feira ungida. Pegar uma rosa ungida. É insano. Sabe o que é mais insano? Pessoas que são cegas. E que seguem os falsos mestres. Sabe por quê? Porque não ouvem a voz do bom pastor. E aí ouvem qualquer voz de lobos. E pensam que é pastor. E seguem-os. E morrem. Esther se humilha perante o rei. Qual é a resposta do rei? Versículo 7 ao versículo 14. Olha o que diz o texto. Capítulo 8, versículo 7 ao versículo 14. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, olha a palavra do rei:
façam vocês, escrevei, diz ele, versículo 8, pois aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em o nome do rei e com o seu anel não se pode revogar. Versículo 9. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever, a sua própria língua. Versículo 10. Escreveu-se em o nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados em ginetes, criados para a coudelaria do rei. Nelas, versículo 11, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo, da província, que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios em ginetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. O edito real não podia ser revogado. A esperança acabou. Será? Não tem mais o que fazer. Uma vez que o rei sela com o selo real, com o anel do rei, não pode mais ser revogado. Então isso quer dizer que não tem mais jeito. Será? Talvez eles pudessem pensar, agora é só esperar o fim. Não pode mais ser revogado, vai ter que se cumprir. É matança. Sangue vai ser derramado. Será, irmãos? Porque muitas das vezes nós somos levados a pensar que porque as coisas não saíram conforme nós planejamos, é o fim. Você percebeu na leitura do texto que Esté se humilha, pede ao rei em favor da vida dos judeus, e o rei diz o seguinte: não posso revogar. É lei. A lei diz que qualquer edito que haja o selo com o anel real não pode ser revogado. Ou seja, a sua estava dizendo em outras palavras, vai ter que se cumprir. Os judeus vão ter que ir para a luta. E aí, meus irmãos, atentando para o nosso fato de que nós muitas das vezes planejamos algo e não sai conforme nós planejamos, é mais fácil desistir, não é? Por que é mais fácil largar tudo, ao invés de perseverarmos? Por que é mais fácil abandonar tudo? Já quer saber uma coisa? Não saiu do jeito que eu queria, então eu estou saindo. Estou pulando fora do barco, estou abandonando. Por que é mais fácil pular fora do barco do que continuar no barco, remando para frente? Ou tentando, ou perseverando? Porque, meus irmãos e irmãs, nós somos tendenciosos a esquecer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Por quê? Nós desistimos rápido demais. Nós abandonamos rápido demais. Sabe por quê?
Eu vou lhe responder nessa noite. É porque no mundo em que nós vivemos, é mais fácil desistir do que continuar. É mais fácil incentivar os outros a largar. Mulher, está dando certo esse casamento? Então, larga esse homem. Né? A nossa geração não ensina isso? Sejamos sinceros. O que as novelas ensinam? Está gostando dele não? Não está dando certo não? Larga. Não está dando certo a igreja não? Sai. É o mundo, a sociedade que nós vivemos nos ensina. Não está gostando do emprego não? Larga isso daí, tem tantos outros. A igreja não é do jeito que você queria. Deixa essa igreja para lá, vá para outra. Tem tanta igreja, né? É a nossa sociedade que ensina isso e motiva isso. A abrir mão, olha o fato, a abrir mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, é mais fácil para o mundo do que perseverar firme em meio às lutas. Sabe o que nós não podemos esquecer, meus irmãos? É que aquilo que Deus colocou em nossas mãos, Ele um dia vai requerer de nós. Os dons e os talentos. Eu não tenho tempo, mas Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, lê em casa. O Senhor tinha muitas propriedades. Chamou 3 servos para fazer uma longa viagem e distribuiu talentos a cada um deles. 2 foram e multiplicaram. Um fez o quê? Quem lembra? Enterrou. Sabe o que eles esqueceram? É que o Senhor que deu talentos ia voltar. E voltou, 2 multiplicados. Está aqui, Senhor. O que o Senhor nos deu, multiplicamos. O que enterrou, foi desenterrar. Errou, talvez até sujo ainda de terra, está aqui. O que é teu, toma. Há 2 que multiplicaram. O Senhor disse o seguinte, o Senhor da propriedade, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquele que enterrou, servo mau. E nós? O que temos feito com os dons e talentos? Sabe por quê? Muitas das vezes é mais fácil abrir mão daquilo que Deus nos deu do que perseverarmos, porque esquecemos o fato de que Cristo está às portas. E eu e você vamos prestar contas a Ele. Não é o pastor, não é o conselho da igreja, a Ele. Esté poderia ter desistido. Já que não podem revogar o edito, então fazer o quê, né? Vamos aproveitar o tempo que tem. Mas o que o rei disse, afirmou, o edito é irrevogável. Mas façam outro. Sabe o que ele estava dizendo? Lutem. Não vão ficar com os braços cruzados? Não. Façam outro edito. E lutem. Não desistam. Perseverem. Não olhem para trás. Não larguem a mão do arado. Olhem para frente. Avancem. Isso é uma palavra para nós, meus irmãos. Não é tempo de largar. É tempo de perseverar. É tempo de caminhar junto. E Mordecai não perdeu tempo. Fez outro edito e mandou esse outro, segundo edito, às 127 províncias. Sabe por quê? Porque essa mensagem precisava chegar a tempo até as partes mais distantes do império. Sabe qual é a lição, meus irmãos e irmãs? É preciso agir. Chega de ficar estagnados. Chega de nos acomodar nos bancos da igreja. É preciso nos levantar, colocar a mão no arado e perseverar. Não é tempo de recuar, não é tempo de murmurar, é tempo de dobrar os joelhos e clamar a Deus. Precisamos sair, irmãos, desse comodismo. E quando isso acontece, quando a igreja age, sabe qual é o resultado?
Versículo 15 ao versículo 17 eu encerro. Perceba como o mundo dá voltas. Versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei como? Com vestes real. Se você lembra, no capítulo 4 de Esther, no versículo 3, quando Mordecai recebe o primeiro edito, a notícia do primeiro edito, Mordecai rasga suas vestes e se cobre com panos de cinza, panos, luto, choro, jejum e lamentação. Mas quando ele recebe a notícia do segundo edito, como é que ele sai? Versículo 15. Vestes reais, azul celeste e branco, também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Quando a igreja se coloca de pé, até o ímpio se alegra. Quando a igreja sai do comodismo, até o ímpio se alegra. Versículo 16 e 17. Para o povo que antes estava em jejum 3 dias, quando recebeu o primeiro edito, quando recebe o segundo edito, versículo 16. Para judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Na presença do Senhor, a plenitude de alegrias. Não há lugar melhor para você estar do que a presença de Deus. Ah, meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei, tenho certeza e convicção. Saia daqui nessa noite alegre. Porque você ora a um Deus, o único Deus que tem ouvidos e ouve as nossas orações. Você pode perseverar em oração porque Ele está ouvindo. Versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus o quê? Alegria, regozijo, banquetes e festa. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu não sou muito velho, mas eu sou de uma época, quando eu era mais novo, criança, em que os crentes passavam com a Bíblia na mão e as pessoas diziam: lá vai os crentes. Tá aí, fulano é da lei de crente agora, é um homem respeitado. É o que acontecia aqui. O temor, não medo dos judeus, mas o respeito pelos judeus. O respeito pelo povo de Deus. Isso nós precisamos reaver. Trazer de volta. É o ímpio olhar para você e afirmar: lá vai uma mulher de Deus. Uma mulher temente ao Senhor. Um homem que compra e paga. Que fala e cumpre. É um crente de palavra. Olhando, meus irmãos e irmãs, para o capítulo 8 de Esther, nós aprendemos que nós temos um mediador que pleiteia a nossa causa diante do grande rei do universo. É isso que o capítulo 8 de Esther nos ensina. Esther foi uma mediadora entre o rei Assuero e o povo, e conseguiu. Nós, hoje, temos um mediador, um único. Seu nome, Jesus Cristo, homem, que naquela cruz se colocou em nosso lugar. O Filho de Deus, prometido pelos profetas, visto pelos homens, que veio na plenitude dos tempos. E mesmo quando tudo parecia perdido, naquela cruz, quando ele bradou, Tetelestai,
Está consumado. Silêncio nos céus, silêncio na terra, silêncio no inferno. O mundo, o universo está parado olhando para um homem na cruz. Mas não é qualquer homem, é o unigênito Filho de Deus. 3 dias de silêncio. Mas no domingo, dia do Senhor, logo cedo, aquelas poucas mulheres foram ao túmulo e viram a pedra removida. Viram seres celestiais que perguntaram àquelas mulheres: por que vocês procuram dentre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Para nós era algo impossível, mas para ele não. Ele ressuscitou. Hoje, eu convido os irmãos do louvor. Hoje nos reunimos no dia do Senhor, na casa do Senhor, diante da mesa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe por que estamos aqui nessa noite, meus irmãos? Não para chorar, não é noite de tristeza, é noite para nos alegrarmos, para festejarmos. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O povo judeu tinha um edito contra ele, mas Esther foi lá interceder e conseguiu outro edito, e houve festa, alegria, banquetes. Nós tínhamos um edito contrário a nós: todo aquele que pecar perecerá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olhe para frente, meu irmão, minha irmã. Olhe para aquele grande dia e anele aquele grande dia em que, enfim, todos nós, a quarta igreja presbiteriana e a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, todos nós estaremos reunidos como um povo único de Deus e cantaremos louvores ao Pai. Cantaremos louvores ao Filho. Cantaremos louvores ao Espírito Santo pelos séculos dos séculos. A esperança. Ah, meus irmãos, que mensagem preciosa. Pegaria horas e horas falando sobre a cruz de Cristo. Porque foi por você, foi por mim. Ninguém dava nada, mas Deus deu o seu único filho. E o desfecho, pastor, dessa história? Esther acaba aqui. O desfecho, meu irmão, minha irmã, fica para a próxima semana. Por hoje, vamos nos alegrar com o povo de Deus. Vamos festejar. Vamos participar do banquete. Por hoje, fiquemos cantando ao Senhor. E lembra daquela canção no início do sermão? Minha vida... Eu não sei cantar, mas eu vou falar. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha ao avesso, nem imagina um desfecho. No fim das contas, tudo se explica. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Ele sabe o que faz. Vou convidá-la a fechar seus olhos. Eu não teria outra mensagem. Essa mensagem é única, é preciosa, é valiosa. A mensagem da cruz. Eu vou cuidar